Então, chega aí que você vai gostar desse vídeo, hein, galera? Vambora! Eu nasci em Diadema, uma cidade aqui da Zona Sul. Esse clima de natureza tinha porque a gente morava numa chácara. Mas quando eu tinha uns 7, 8 anos, a minha mãe ela trabalhava numa rodoviária e ela sempre trazia uns gibis, né? Foi aí que eu lembro que foi meu contato com os quadrinhos e com a leitura, né? Então, ela trazia, na época eram os formatinhos ali, era por volta do meio de 95, né? Os formatinhos do Homem-Aranha. E olha só que interessante, eu só queria saber de ler Homem-Aranha naquela época, eu disse. Não lia mais Só nada. cabeça de teia, só. É, se você podia me dar qualquer coisa ali, falar que ganhou o Eisner, que ganhou qualquer coisa lá. Você nem sabia que era Eisner, né? Então quando passou, acho que mais ou menos uns 5 anos depois, ali finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, eu comecei a comprar mais gibis, a minha irmã começou a me dar um dinheiro para comprar ali um formatinho por mês, uma revista do Pokémon que eu também gostava. E aí eu tive uma caixa de sapato, né, que eu me orgulhava pra caramba, porque tinha uns 30 gibis ali, eu tinha lido já umas 5 vezes, né? É uma coleção grande, hein, mano? Caraca. Todo mundo que ia na minha casa mostrava essa caixa de gibi. Super orgulhoso, era uma coleção ali, né, gigantesca, né? E aí nisso já tava na época de adolescência, né? Aí, mesmo assim, ainda era só Homem-Aranha. Aí, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego era só pra comprar gibi. Era só gibi. Então eu lembro que acho que o salário mínimo era mais ou menos R$150 ali em 2001, Caraca. 2002, né? Comprava tudo. E sempre Homem-Aranha, não queria saber de nada. Eu comprava, por exemplo, se na capa de uma revista do Capitão América tivesse Homem-Aranha, eu comprava. Já era. X-Men tava na capa, eu comprava. E aí, por volta de 2002, foi a época negra. Época negra, Vinícius. Foi a época que eu caí no conto do Vigário, cara. Foi em 2002, pode crer. Foi 2002. Então, assim, eu conheci um cara onde eu comprava os gibis. E o cara ali, ele, né, contou aquela história bonita que o menino quer escutar, né, adolescente. Era um videogame do momento. Qual que era, você lembra? Eu acho que era o PlayStation 2. Devia ser um lançamento lá da época, né? Caríssimo, né? É. Queria ter, gostava de videogame também, né? O videogame é mais fácil, né? Do que a leitura, né? Bem mais é o eletrônico. Então aí o cara falou que tinha ele conhecia um gerente de banco que queria a coleção do Homem-Aranha e que pagava bem, né? Que dava pra comprar um videogame. Bom, enfim, resumindo, levei o cara na minha casa, o cara foi lá, deixei toda a coleção na mão dele, né? E esse cara sumiu. Aí eu já fiquei meio chateado, né? E nessa banca que eu comprava, que era lá no centro de Diadema, aí eu fiz amizade com um cara, na época, e eu sugeri pra ele, né? Falei assim, ó, se um dia surgir alguma vaga aí, se você quiser me chamar, eu ficaria contente de trabalhar com isso daí, né? E eu tinha um contrato, né? Que eu fiz um técnico de eletroeletrônica pelo Senai e tava terminando esse contrato. Então não renovaram, na época eu terminei o curso, e aí eu fui falar com ele e ele falou que exatamente estava precisando naquela época, né? E aí foi que eu comecei, a trabalhar na banca dele, que era de CD, DVD, VHS na época ainda, disco de vinil e quadrinhos, que era o forte. Era sebo ou não? E tinha um sebo do lado, né? Comecei a vender bem quando eu ficava lá na banca. Comecei a pegar, e aí foi um desafio pra mim, porque eu só conhecia Homem-Aranha, né? Então eu... Tinha que falar bem do Batman, você não sabia que... eu ficava ouvindo o pessoal, quando eu ficava lá na banca, falando de Frank Miller, Alan Moore... Mazzucchelli lá... uns nomes estrangeiros, né? Como que é aquele... Bill Sienkiewicz, né? E aí, nesse 1 ano que eu trabalhei com sebo, eu comecei a me dar bem. Aí o meu sócio virou... o meu patrão, um dos meus patrões virou meu sócio na primeira loja que eu tive, lá em Diadema mesmo. A gente trabalhou ali por volta de uns 3 anos e meio, né? E depois, aí eu fiquei 1 ano trabalhando em casa. Foi meio que um período de transição. Tava no home office naquela época já. Ixi, tinha dia que eu nem dormia. Tinha que fazer uns pedidos lá. Eu trabalhava com animes nessa época, né? Então fiquei sozinho, fiquei 1 ano. Aí depois eu fui abrir uma loja em São Caetano, né? Essa loja aí durou uns 4 anos mais ou menos. Abri com meu irmão, a gente ficou um tempo.
E aí que começa o período que eu tô até hoje, em 2011, que eu comprei a banca, né, junto com meu irmão na época ainda, lá em Santana, na Zona Norte, que é o que eu tenho até hoje, né. Então ainda fiquei de sociedade com meu irmão durante 2 anos e desde final de 2013 eu toco sozinho a banca aí, né. Então, e assim, detalhe, quadrinho nacional, falar a verdade pra vocês, nunca consumi muito. Turma da Mônica consumi pouco, né? Nunca foi mesmo muito do interesse de Turma da Mônica. Li alguma coisa, mas gostava de um Chico Bento, Cebolinha e tal, né? Aí, eu lembro que eu li ali o comecinho da MSP, que foi a época lá do Astronauta, do Danilo Beruti e tal, gostei, né? Mas também não li muita coisa não. Eu sempre vi o quadrinho nacional, a visão sem estar no meio, sabe? Uma visão superficial, ou que era vendida pra gente, que é um quadrinho amador, né? É um quadrinho que não tem tanta qualidade, um quadrinho que você vê, não tem uma certa continuidade, né? Então assim, tirando de Turma da Mônica, né? A gente tá falando aí, isento aí de Maurício de Souza, né? Vamos falar do quadrinho em geral. Engraçado, quem que depois a gente acaba se acostumando? Mike Deodato, por causa do quê? Por causa da Marvel, da DC, Joey Bennett. Então eu acho que muita gente também conhece esse lado dos quadrinhos, Ivan Reis. Porque a pessoa consome Marvel e DC, então esses autores que fazem sucesso lá acabam tendo uma repercussão aqui. Vamos saltar aí agora pra, né, 2020, que foi a época aí, né? Então também veio os grupos de WhatsApp, que a gente começou um pouco antes da pandemia, a gente começou a migrar, né, mais para essa área digital aí, de tecnologia, né, porque a gente não se limitava apenas ao sebo ali, né, a gente já vendia no Mercado Livre, Amazon, outros sites, mas a gente começou a ir pro WhatsApp, né, começou a vender, criar alguns grupos dali, ter um certo destaque, né. Então a minha trajetória nos quadrinhos, bem resumida, é essa, né. Foi uma trajetória assim de oportunidades que aconteceram que eu caí nesse meio, né. Então, e acabei gostando e tô aqui hoje em dia aí, né, e fui um dos fundadores da editora Universo Fantástico. Curte aqui, se inscreva, né? Comenta aí também, fala o que você acha do vídeo. Comenta, eu falei pra caramba pra gente comentar aqui. Comenta aí. E aí o pessoal sempre fala, toca o sino, toca o sino, né? Vamos fazer diferente, toca o badalo aí, mano. Toca o badalo do sino aí, ó. Toca o badalo pra você receber notificações de vídeos novos aí. Exato. E vamos crescer, pô. Chama mais gente aí, compartilha aí esse vídeo aí, meu. Quem sabe aí, ó. Aí te manda e faz mais projeto, pô. A publicar mais. Já era. Valeu, obrigado aí, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou.